nós também sempre reservamos normalmente, né, o terceiro domingo do mês para fazer a consagração de crianças. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Então eu gostaria de chamar aqui o Henrique com os seus pais, Evandro e Juliana, a Ana Lívia com os seus pais, Rafael e Jaqueline, o Anthony com o Michael e a Aline, a Olivia com o Fernando e a Andressa, Anne Kathleen com Benedito e Regiane, a Valentina com Anselmo e Anne Caroline, o Lorenzo com os seus pais Júnior e Laiane, Otávio com o Fábio e a Suelen, e a Heloísa com o Lucas e a Cíntia. Aleluia, a igreja está crescendo, gente, né? Por incrível que pareça, olha, né, tá vendo pode chegar aqui, tá saindo criança de tudo quanto é lado, hein? O crescimento tem que ser assim, né? Amém, amém. Pode chegar aqui, pode ir ficando aqui atrás. Enquanto eles estão chegando, nós sempre gostamos de falar, né, a respeito desse momento. Esse é um momento muito especial. Nós não batizamos crianças, nós consagramos as crianças ao Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, né, ele foi também consagrado lá no templo, né, logo que ele tinha nascido, ele foi apresentado. E o que os pais estão fazendo aqui nessa noite, né, nós fazemos disso um ato profético. Eles vêm aqui diante da igreja dizer: olha, nós consagramos ao Senhor os nossos filhos. Amém, pais? Amém? E Deus é tão maravilhoso que Ele fala: não, está entregue para mim, mas vocês vão criar. Então cabe a cada um dos pais aqui presentes, né, educar os seus filhos da maneira de Deus. É o primeiro compromisso que vocês têm, de educar, de ensinar a criança no caminho que deve andar. Vocês se comprometem diante de Deus, amém? É uma tarefa importante, fundamental para a vida deles, mas cabe a vocês, pais, amém? Também vocês precisam permanecer nos caminhos do Senhor. Vocês se comprometem a permanecer firme nos caminhos do Senhor, para que vocês também possam ensinar os caminhos do Senhor para os seus filhos. Amém, pais? Amém? E o terceiro compromisso que nós sempre fazemos é de vocês permanecerem no corpo de Cristo, na igreja, recebendo. Aqui especificamente na nossa igreja nós temos cursos, ensinamentos, treinamentos, aconselhamentos, para que vocês possam educar seus filhos, ensinar seus filhos o caminho em que eles devem andar, para que nunca se esqueçam dele. Amém? Vocês se comprometem diante de Deus, é uma preciosidade que Deus tem colocado nas mãos de vocês. Vocês não podem deixar realmente que nada venha a se perder. Amém? Então nós queremos consagrar. Eu vou pedir para os pais, né, dar uma levantada assim, consagrando, e a igreja toda vai profetizar agora nesse momento. Vamos ficar em pé, estenda suas mãos. Esse é um ato profético em que nós declaramos a bênção do Senhor sobre essas crianças. Pai, muito obrigado. Cada criança, Deus, obrigado porque eles são um presente do Senhor para esses pais, e nós queremos consagrar a Ti, Senhor. Dizemos que eles são Teus, ó Pai. Eles pertencem a Ti, Senhor. Oh Deus, que o Senhor abençoe a vida deles, que eles se levantem no meio de uma geração pervertida e corrupta, para brilhar a Tua luz, Senhor, para brilhar a Tua luz, ó Deus, no meio da escuridão. Abençoa os pais, dá graça, dá sabedoria a eles para ensinar os caminhos do Senhor, para ensinar a palavra de Deus, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoamos, declaramos, Senhor, que eles são Seus, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Vamos dar um aplauso bem forte ao Senhor, aleluia. Nós queremos também entregar uma Bíblia da criança para cada família, amém? Nós estamos entregando aí, para que os pais já aprendam, né, desde já manusear e ensinar isso para os seus filhos, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Pode se sentar, queridos. Eu mandei você sentar, mas já vou pedir para você ficar em pé, não é verdade? Pega a mão do teu irmão aí, chacoalha a mão dele e fala: que bom que você está aqui. Já falei hoje cedo, né? Que impressionante. Araçatubense é uma benção, né? Choveu, fez frio,
Eu estava pregando em Curitiba, eu falei para o pessoal, lá devia estar, quando eu estava lá agora, o mês passado, devia estar acho que uns 11 graus, 9 graus. Eu falei, se fizesse temperatura em Araçatuba, os pais acham que as crianças vão pegar pneumonia se sair na rua, não é verdade? É uma coisa impressionante, né? E lá, todo mundo, a hora que eu contei isso, o filhinho do pastor Márcio veio para mim e falou assim, aqui a gente sai com 0 grau. O povo de Araçatuba é muito mole, pastor. O filhinho dele desse tamanho assim, né? Eu falei, vai pegar o nosso calor lá que você vai entender o que a gente passa, né? Mas antes de nós passarmos a palavra, queridos, nós tivemos a alegria de ter nesse final de semana o pastor Davi, a pastora Mônica conosco. Mas antes de chamá-lo, de apresentá-lo, aqueles que não estiveram aqui na sexta e no sábado, eu queria, coloca para mim o slide lá, Marquinho, por favor. Hoje a igreja brasileira está sendo convocada a orar pelo Brasil. Você tem visto as notícias, queridos? Você tem visto essa semana, você ouviu tudo o que está acontecendo. E eu quero dizer uma coisa, em nome de Jesus, nós vamos continuar orando e Deus vai mudar essa nação, queridos. Não tem gente boa, Deus tem que limpar quem tiver. Você viu a conversa do Aécio Neves com o camarada, é de estarrecer, queridos, aquele tipo de conversa. É uma vergonha. E a pessoa vai de público, fala que é favorável à Lava Jato e por trás estão armando. Você viu o que aconteceu com o presidente? Ele pode dizer o que ele quiser também. E parece piada, mas ontem o Lula fez um discurso dizendo que se ele for presidente, ele vai acabar com a corrupção no país. Essa foi a maior piada de todas, não é verdade? Então, queridos, não tem, que Deus vai limpar essa nação. E se alguém falasse para você, mas o que vai acontecer? Você vai falar, nós vamos ter um Brasil melhor ali na frente. Sabe, queridos, não escapa um. E se não escapar um, Deus vai levantar alguém. Mas nós vamos declarar e vamos continuar crendo que a corrupção vai cair nessa nação, em nome de Jesus. Doa a quem doer e prenda a quem tiver que prender, queridos. Eu quero deixar claro isso. Essa é a oração. Deixa lá, Marquinhos, não tira não. Essa é a oração. Hoje as igrejas nessa nação estão sendo mobilizadas para orar pelo Brasil. Não há, queridos, há muita manipulação, você viu, sabe, você está vendo o que está acontecendo, e se você vê as notícias de hoje, a Polícia Federal teve 44% das suas verbas cortadas nos últimos 2 meses. Então, se eles não estão matando de um jeito, eles estão tentando matar de outro. A apuração e tudo que acontece. O delegado, que era responsável pela apuração dos políticos, ele foi promovido para o Espírito Santo e faz 2 meses que não tem ninguém no lugar dele. Então todos os inquéritos na Polícia Federal dos políticos estão parados. Mas de alguma forma, como aconteceu essa semana, queridos, essa semana seria a melhor semana para o Temer, né? Ele ia anunciar que por causa dele o Brasil estava mudando, e aí estourou o que estourou. Eu entendo que isso é a mão de Deus, queridos, porque Deus vai mudar essa nação. Guarda o que eu vou te dizer, enquanto houver tramóia por debaixo do pano, enquanto houver gente levando dinheiro e muito dinheiro, a população vai sofrer. Mas nós cremos que de alguma forma nós teremos um país melhor para os nossos filhos e para os nossos netos, porque Deus vai mudar essa nação. Quem está comigo, queridos? Quem está comigo? Então eu quero que você entenda isso, que a tua oração seja: Deus, limpa, que prenda. Se ladrão de galinha é preso, aqueles que roubaram bilhões tem que ir para a cadeia também, queridos. Essa é a única forma das pessoas entenderem que as coisas têm que mudar. E isso não é político, isso é um espírito de corrupção que vai cair em nome de Jesus. Sabe, vocês viram, não tem cor. Eles estavam todos unidos para barrar. Então, viu o Aécio fazendo piada das 10 medidas da corrupção. E nós cremos em nome de Jesus, que esse espírito não vai prevalecer, porque o Brasil vai mudar. Você crê comigo, queridos? Eu queria que você ficasse em pé agora, você levantasse as suas mãos e você abençoasse o Brasil. Deixa eu só falar uma coisa, né? Faça piada, envie piada, não tem problema, mas começa a mandar coisa séria, dizendo, tipo isso aqui, ó: vamos orar pelo país, vamos crer que o país vai mudar, vamos crer que esse espírito vai cair, vamos crer que Deus vai limpar essa nação. A gente gosta de fazer piada com tragédia, a gente faz mesmo e não tem problema, eu também faço, mas eu creio que além disso, nós precisamos
mais do que nunca, todos os dias, declarar: Deus abençoa o nosso país. Antes de você orar, queridos, o pastor Davi estava contando para mim, eu falei hoje cedo, é que a gente não tem ideia. Domingo passado eu preguei sobre o povo de Israel, 400 anos escravo, e a mentalidade de escravidão, ela fica, ela permanece. E no nosso país há uma tendência a dizer: as coisas sempre foram assim. Mas eu quero que você entenda, elas não têm que ser assim. O pastor Davi estava contando comigo, a Ana, minha sobrinha, filha do pastor Davi, pastora Mônica, ela é casada com um canadense, ela mora no Canadá, eles são pastores lá, e os pais dele estão lá, e eles receberam agora um cheque do governo do Canadá, e com esse cheque vinha uma cartinha. O governo, em 2016, arrecadou mais imposto do que precisava. Então nós estamos devolvendo para a população aquilo que nós não usamos, porque nós arrecadamos mais do que devíamos. E isso não é restituição, foi uma devolução de um superávit de imposto. Isso é impensável no Brasil. Por quê? Porque as pessoas roubam. Mas eu creio que vai chegar a hora que as coisas vão mudar nessa nação também, em nome de Jesus. Então levanta a sua mão e começa a profetizar que esse espírito vai cair por terra em nome de Jesus. Levanta suas mãos, queridos, levanta a sua voz e comece a declarar: Deus, nós estamos orando pelo Brasil, e nós declaramos agora, nós levantamos a nossa voz contra esse principado da corrupção, contra essa potestade que tem colocado as suas garras sobre essa nação. Nós declaramos: os teus dias estão contados nessa nação. Você vai cair por terra, porque Deus está levantando um povo que está orando, está crendo, está declarando que o Brasil será uma nação abençoada pelo Senhor. Pai, nós clamamos agora pela nossa nação, abençoamos agora e declaramos que tudo aquilo que ainda está debaixo do tapete, que venha a luz, que venha a luz, que venha a luz, e que o teu reino prevaleça, e que o teu nome seja honrado e seja glorificado em nossa nação, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o Brasil, amém, queridos? Que Deus abençoe a nossa nação. Pode se sentar. Estou muito feliz nessa noite. Não estou feliz com a chuva e com o frio, né? Esse aqui está sendo o domingo mais fraco desse ano, né? Mas você está aqui, graças a Deus. Mas eu estou muito feliz de ter meu irmão aqui, pastor Davi, pastora Mônica, são pastores em Londrina, da Igreja Nova Aliança. E eu disse hoje cedo, além de meu irmão de sangue, pastor Davi, tem sido um homem de Deus que eu posso conversar. A gente conversa muito, a gente troca muitas ideias, e eu posso me inspirar em muitas coisas na vida dele, da pastora Mônica. Pastor Davi e pastora Mônica também fazem parte da equipe apostólica do MFI. Amanhã nós vamos ter o MFI regional aqui em Araçatuba, né? Os pastores vão estar vindo, então nós vamos estar amanhã à noite. Aliás, eu não avisei cedo, mas terça nós não vamos ter expediente lá no outro prédio, porque nós vamos estar dedicados ao MFI. Mas é importante você entender, né? A alegria que está no meu coração em ter aqui pastor Davi, pastora Mônica. Mônica, fique em pé, por favor, né? Para o pessoal conhecer, amém? Deus abençoe muito a sua vida, viu, Mônica? Amém? Aleluia. Pastor Davi, ele tem 3 filhos, né? O Pedro, a Ana e o André. 2 casados, né? A Ana e o Pedro têm um netinho chamado Gessé, né? E o André está querendo casar o ano que vem, né, Davi? Então nós louvamos a Deus, e eu queria chamar o pastor Davi agora. Vamos recebê-lo com alegria, queridos, amém? Amém. Boa noite, queridos. Boa noite, gente. Que a graça do Senhor possa encher o coração de cada um aqui, amém? Como o pastor Samuel disse, para vocês está fazendo bastante frio, né? Mas não está tão frio assim, né, gente? Fala a verdade. Lá em Londrina a gente sente um frio um pouquinho maior, né, do que aqui. Mas a gente sabe como é que é isso. Em Londrina também, quando chove, como tem chovido esses dias, nós temos muitos irmãos que vêm de ônibus para a nossa igreja. Fica ali perto do terminal central de Londrina, e muita gente vem de ônibus e muita gente vem de moto e fica impossibilitado de vir para congregar, para estar.
mas você veio aqui nessa noite, amém? Deus te trouxe para esse lugar e Deus tem algo para falar, para ministrar o seu coração, amém? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, uma alegria. Estivemos esses dias aqui compartilhando um pouco da palavra com os casais, com as famílias, sexta e sábado à noite. E para mim é uma honra estar aqui neste lugar. Eu tenho no pastor Samuel, na Denise, nós temos neles uma inspiração para nós, uma referência. Você sabe que os seus pastores são uma bênção, não é apenas para essa igreja, para essa cidade. Todo o Brasil e fora do Brasil reconhece o ministério dessa casa. Vocês são mais conhecidos do que vocês imaginam. E eu não gosto da palavra fama, não é a fama, mas a influência dessa casa tem crescido em muitos lugares. E onde eu vou, às vezes quando converso com algum pastor, às vezes para conseguir me identificar, eu digo, eu sou irmão do pastor Samuel, não é? Aí, você é irmão do pastor Samuel? Aí as portas se abrem para mim, não é? Porque o seu pastor é um pastor muito conhecido, Deus tem usado a vida dele em alguns momentos muito especiais para nós, e a gente tem tido uma amizade muito, muito gostosa que Deus tem feito. Eu sei que Deus tem algo para falar ao seu coração nessa noite. Eu não sei quanto a você, mas quando eu entro na casa de Deus, toda vez que eu entro, nós chegamos aqui hoje e como vocês têm essa prática de interceder com a igreja, não é? E a gente chega nesse ambiente de intercessão, de cânticos. Estava aqui o Lucas ministrando, a equipe de louvor, aliás, uma equipe maravilhosa, e a gente já sente essa presença de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu e os meus irmãos crescemos ouvindo falar bem da casa de Deus. A casa de Deus sempre foi um lugar muito importante para nós, e a gente também tem essa cultura. Nós sempre fizemos isso com os nossos filhos. Eu me lembro que a gente saía de férias às vezes com os meus pais, e meu pai arrumava alguma igreja para a gente ir, não é? Porque mesmo no domingo era dia de ir da igreja, né, Samuel? A gente entrava, eu confesso a vocês, às vezes em algumas igrejas é um pouco diferente das nossas, não é? Mas domingo, final de semana, sempre o domingo era um dia dedicado ao Senhor. A gente aprendeu que nunca devia fazer nada que pudesse ser mais importante do que vir, nada que pudesse atrapalhar a gente estar na casa de Deus. E para mim, quando eu entro na casa de Deus, quando a gente começa a louvar, para mim é como um bálsamo que vem sobre a minha vida, e aqui no meu coração coisas acontecem, milagres começam a acontecer enquanto eu louvo ao Senhor. Quantos de vocês sentem essa presença de Deus, amém? E eu creio que essa presença está aqui nessa noite entre nós. Eu não sei o momento que você está na sua vida, o momento que você está passando, a estação que você está passando, mas eu quero compartilhar, não sei se está ligado ali, o PowerPoint está ligado? Isso. Deixa eu voltar um pouquinho. Opa. Eu não sei porque está lá na frente. Isso. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês com esse tema. Diga assim comigo, uma coisa nova. Vamos lá, bem forte. Uma coisa nova. É isso aí, meu irmão. Eu acho que você é corintiano, mas não. Aí, beleza, eu falei, tu sabia. Ganhamos de goleada hoje, né, irmão? Ganhamos de goleada hoje. Diga bem forte, igual o irmão lá, diga lá, uma coisa nova. Vamos lá, Agora diga assim para quem está pertinho de você: Deus quer fazer na sua vida uma coisa nova. Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida. Eu estava ontem, na verdade, Deus tem colocado essa palavra no meu coração já há alguns meses. Mas o que eu vou compartilhar com vocês, eu só preguei aqui a primeira vez, da forma como eu estou colocando aqui. Eu estava ontem orando a respeito disso e buscando ao Senhor, e a imagem que eu consegui encontrar para tentar ilustrar o que eu quero compartilhar com vocês é essa imagem, não é? Essa imagem que vocês estão vendo aí, eu procurei ali no Google, não é? E essa foi a melhor imagem dentre muitas que eu encontrei, que ilustram aquilo que eu quero mostrar para vocês. Uma imagem que mostra uma transformação, a ilustração de uma transformação que um inseto passa, mas que mostra o que Deus quer fazer também nas nossas vidas. Eu quero ler com você duas passagens, que são as passagens para a gente começar a ministrar, não é? Que vão ser a base da ministração nessa noite. A primeira delas
Romanos, capítulo 12, versículo 2, talvez um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento e mais pregado nas igrejas. Romanos, capítulo 12, versículo 2, tenho certeza que o seu pastor já pregou algumas vezes sobre essa passagem. O apóstolo Paulo diz assim: não se amoldem, na tradução NVI, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos aqui desejam experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? O apóstolo Paulo diz que para que isso aconteça, nós precisamos experimentar transformação nas nossas mentes. Essa palavra transformação, na tradução atualizada diz transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformação, ela é a mesma palavra grega que se traduz metamorfose. Ela é traduzida aqui como transformação, mas a palavra original grega é a palavra metamorfose. E eu procurei ontem, também no dicionário, não é? Eu procurei o significado da palavra metamorfose. Eu quero aqui lançar uma base para aquilo que eu vou compartilhar com vocês. É importante, às vezes, um conhecimento, a gente buscar esses recursos, até seculares, para a gente estabelecer uma base. A palavra metamorfose, que retrata essa transformação que vocês estão vendo ali, todo mundo aqui já viu um casulo e uma borboleta nascer de um casulo, não é? Em decorrência dessa transformação. Isso é o que a biologia chama, a ciência chama de metamorfose. A palavra metamorfose, no dicionário secular, diz o seguinte: significa uma transformação intensa que ocorre na forma, na estrutura e nos hábitos de certos animais durante o seu ciclo de vida, que produz alteração de aparência, comportamento e caráter. Alteração, diga assim comigo, alteração de aparência. Bom, isso alguns de nós podemos dizer: pastor, eu tenho passado por uma metamorfose, né? Às vezes a gente, eu não sei quanto a você, às vezes eu paro no espelho e falo: meu Deus, eu não era assim, não é? Porque a gente vai passando por uma transformação, não é? Mas é outra coisa que eu quero falar com vocês. Alteração de aparência, diga assim comigo, comportamento e caráter. Então, a definição de metamorfose, a segunda linha ali, a última linha, diz o seguinte: mudança radical de uma pessoa ou de uma coisa. Interessante. Mudança radical de uma pessoa ou de uma coisa. Eu pergunto a vocês nessa noite, não é exatamente isso que acontece quando alguém tem um encontro com o Senhor Jesus? Será que não é exatamente esse processo, essa metamorfose, essa mudança radical, ela começa ou não a acontecer quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus? Amém, querido? Para alguns, essa experiência é uma experiência muito radical no início. Tem gente que tem assim, que tinha uma vida tão torta, tão assim, envolvida no mundo, com as coisas do mundo, que quando essa pessoa tem uma experiência com Deus, a mudança é tão aparente, tão visível, que todo mundo fica chocado, não é? Todo mundo diz: mas esse cara, essa pessoa, o que aconteceu com ele? É a presença de Deus que entrou. Deus começou uma obra, não é? Deus começou a fazer uma mudança, e essa mudança, às vezes sem ninguém falar, o simples fato dessa pessoa experimentar o sangue de Jesus na sua vida, e todo mundo começa a ver a mudança de hábitos. Essa pessoa passa a frequentar lugares que ela não frequentava, e passa a não frequentar lugares que ela frequentava antes. Ela passa a ter novos amigos, ela passa a dizer coisas diferentes. Por quê? Porque uma transformação começou a acontecer na sua vida. Eu e você temos experimentado essa transformação, amém, queridos? E assim, louvado seja o nome do Senhor, porque essa transformação, ela vai durar toda a nossa vida. Ela começou no dia que nós nos convertemos. Aliás, o apóstolo Paulo diz que, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, que aquele que nasceu de novo, se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo também diz no livro de Filipenses: aquele que começou em vocês a boa obra, ele é fiel para completar. Amém, queridos? Nós estamos num processo, no meio desse processo, mas Deus vai completar a sua obra. Quem pode louvar Deus por isso nessa noite? Fala para alguém, amém, amém. Deus vai completar a sua obra. Eu gostaria que nós disséssemos
uns aos outros nessa noite. Meu irmão, não desanima, Deus vai completar a sua obra. Ele só começou, nós estamos num processo, Ele vai completar a sua obra. Quando você vê aquele casulo, eu posso me lembrar quando criança, de tentar mexer naquele casulo. Não sei quem aqui já fez essa experiência, você tentar dar uma mãozinha, não é? Para nascer rapidamente aquela borboleta. Você vou pegar aqui um estilete, vou dar uma cortadinha, vou cortar essa pelezinha para facilitar a vida desse inseto. Quando faz isso, a gente acaba criando um problema, porque esse inseto precisa passar por aquele processo, não é? De romper com aquela casca, de romper com as suas asas. Todo esse processo, que às vezes é doloroso, vai trazer tenacidade, vai fazer com que esse inseto se torne uma nova criatura. E é isso que acontece com a gente. Não adianta a gente às vezes querer fugir do processo, amados. Nós precisamos passar por ele, mas a Bíblia nos mostra que nós vamos sair mais fortes do outro lado. Nós vamos sair fortalecidos do outro lado. Quem pode dizer amém por isso? O difícil é suportar o tempo de transição, porque quando você olha para um casulo como esse, você vê aquele inseto passando por um período de transição entre um ser e outro ser. Esse é o período mais difícil, mais vulnerável, e nós às vezes passamos por momentos assim, em que nós não vemos o que vai acontecer, nós não sabemos ainda o final, e esse é um tempo que nós devemos confiar no Senhor, porque se Ele começou, Ele é fiel para completar aquilo que Ele começou nas nossas vidas. A segunda passagem que eu quero ler com vocês, e a passagem principal, mas guarde essa imagem dessa transformação, não é? Essa ideia que o apóstolo Paulo nos traz. A segunda passagem está em Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, e se você trouxe a sua Bíblia, você vai ler aqui comigo, mas eu quero pedir que você também acompanhe, porque eu vou mostrar para você o contexto dessa passagem. Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19, diz assim, também na tradução NVI: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Deus está dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem, vocês não conseguem perceber o que Deus está fazendo. O profeta está dizendo, até no deserto, Deus está dizendo por meio do profeta, eu vou abrir um caminho, e rios, e riachos, no meio da terra seca. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Quando eu leio essa passagem, eu penso que Isaías, como um profeta que ele era, ele de repente começa a ter uma visão, que ele simplesmente, essa visão era tão grande, tão especial, tão cheia de detalhes, que ele não conseguia expressar em palavras, assim como acontece com a gente, não é? Quando você vê uma paisagem, por exemplo, quem já teve a oportunidade de visitar um lugar, uma paisagem, uma cidade, não é? Seja no Brasil ou no exterior, e que você vê uma paisagem, um povo, um lugar muito diferente do lugar onde você está acostumado, a gente às vezes não tem palavra, puxa, mas que coisa linda, não é isso que a gente diz? Que coisa linda, quando você pega um bebê no colo, quando um pai, uma mãe pega aquela criança que foi gerada, pode ser que para as demais pessoas, aquela criança tenha cara de joelho, mas para o pai e para a mãe, é a coisa mais linda que existe, não é? E o pai diz, mas que coisa linda que nós fizemos. Eu penso que é mais ou menos assim, que o profeta, esse era o sentimento, era algo tão forte, amado, tão assim lindo, que ele não conseguia expressar em palavras, então ele diz, Deus vai fazer uma coisa nova. Amém. Deus vai fazer uma coisa nova. E sabe, a sua Bíblia, a minha Bíblia, no Salmo 139, essa Bíblia que você tem na sua mão diz o seguinte, que quando eu e você fomos concebidos, Deus escreveu coisas absolutamente tremendas ao nosso respeito. Deus escreveu coisas incríveis ao nosso respeito. E Ele determinou os nossos dias, determinou quem nós seríamos, determinou a bênção dEle sobre a nossa casa, a nossa família. Antes de você casar, Deus já sabia com quem você iria casar. Amém?
Antes de você escolher essa profissão que você tem, Deus já sabia o que você iria escolher. Deus escreveu coisas tremendas e maravilhosas. Deus determinou que você vivesse nesse tempo, nessa hora, que você fizesse parte dessa igreja, que participasse do chamado dessa casa, amados, para tocar essa nação, tocar as pessoas que estão debaixo da influência dessa casa. Foi Deus que escreveu isso, foi Deus que determinou. Você e eu não poderíamos conceber, queridos. E o profeta, ele vê coisas que ele não consegue expressar em palavras. Deus quer fazer uma coisa nova. Agora, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia. Eu quero mostrar a você, para a gente mergulhar do contexto, a gente entender por que é que Isaías está enxergando, o que é que significa essa visão. Porque Isaías está enxergando alguma coisa que aconteceria muitas gerações à sua frente. Para aquela geração que Isaías estava profetizando, seria uma coisa nova. Era importante essa profecia estar registrada, amados, porque alguém muito à frente do seu tempo iria ler essa profecia, iria entender que Deus tinha uma coisa nova para realizar na sua geração. No capítulo 43 de Isaías, no mesmo capítulo, versículo 14, o profeta, ele enxerga algo que iria acontecer muitos anos à frente. Ele enxerga o império da Babilônia sendo invadido, sendo conquistado por um outro império chamado Império da Pérsia. E ele diz assim no versículo 14, eu enviarei inimigos contra a Babilônia, e os seus habitantes, os babilônicos, eles fugirão nos seus próprios navios. Esses navios, aqueles navios que eles construíram, eles se gabam eles se orgulham dessa construção, eles vão fugir com esses navios, vão embora, porque um novo império irá persegui-los. No capítulo 44, passa à frente, uma folha à frente da sua Bíblia, capítulos 44 e 45, se você ler na sua casa, você vai perceber o profeta profetizando sobre a Pérsia, mais uma vez sobre o império da Pérsia, que invadiria, que conquistaria, meus queridos, o império da Babilônia. E agora Isaías, no capítulo 44 e 45, presta atenção, ele cita o nome de um rei. Diga assim comigo, o rei Ciro. Diga assim, Ciro, o rei da Pérsia. Isaías profetiza que este povo, o império da Pérsia, iria conquistar a Babilônia. Isso aconteceria aproximadamente 200 anos à frente. Isaías diz nos seus detalhes como seria essa conquista, e ele chega a dizer o nome do rei, do líder daquela nação. Agora, se você for observar, 200 anos antes, significa que talvez Isaías estivesse vivendo na época do avô, talvez do tataravô, bisavô, deste rei chamado Ciro. Não tinha nem projeto deste homem. Isaías está profetizando que Deus levantaria uma nação, e que essa nação teria um rei, e dá nome a esse rei. E esse rei vai invadir. Por que Isaías disse isso? Porque nessa época, meus queridos, Israel, aliás, Judá, o povo de Judá estaria cativo em Babilônia. E seria exatamente a época que findaria os 70 anos do cativeiro em Babilônia. E agora Isaías está profetizando para aquela geração, para que eles pudessem ler essa profecia, para que eles pudessem abrir os pergaminhos e terem contato com uma profecia que um homem de Deus disse para eles, dizendo, olha, nesse tempo, Deus quer fazer uma coisa nova. Eu tenho certeza que também no nosso tempo, Deus quer fazer uma coisa nova. Eu vou dizer de novo, eu tenho certeza que nesse tempo, Deus também deseja fazer uma coisa nova. Essa igreja tem sido uma igreja de influência nessa cidade e nesse país. E vocês têm vivido uma fase, Samuel, vocês vão comemorar 30 anos, é isso, Samuel? Nesse ano, são 30 anos de história, quanta coisa aconteceu. Eu estava comentando, eu lembro de quando vocês iniciaram a igreja na casa do pastor Samuel, da pastora Denise. O Balura estava lá, quem era Oi? O Carlinhos e a Cecília, o Balura, eu lembro dessa época, lembro do primeiro salão que vocês alugaram, lembro que nós viemos para a inauguração, estavam limpando, lavando o salão, alguns irmãos envolvidos na limpeza, e são estágios que vocês têm passado, e essa igreja tem alcançado grandes coisas em Deus, amados, mas ainda hoje, Deus quer fazer uma coisa nova, Deus tem alguma coisa fresca para fazer no meio de vocês, e eu sinto que é como se o profeta estivesse dizendo para nós, vocês conseguem enxergar isso? Vocês conseguem perceber? No versículo 18, vamos voltar lá em Isaías 43, Isaías diz, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, não vivam no passado. Amados, tem um ditado que diz,
Quem vive de passado é museu. Fala para o teu irmão assim: não vive do passado, meu irmão, não viva no passado. O nosso passado é a base, é a nossa história está no nosso passado. Glória a Deus pelo nosso passado. Talvez o passado de alguns de vocês não foi tão bom assim. Talvez o passado de alguns, outros foi um pouco mais fácil. Talvez alguns aqui nasceram no lar cristão, você foi ensinado, não é? Como essas crianças lindas que foram apresentadas estão tendo a chance de ter uma história dentro da casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos aqui não tiveram, não importa. O nosso Deus é o Deus do dia que se chama hoje. O nosso Deus deseja realizar coisas lindas no dia que se chama hoje. Tem gente que jamais consegue prosperar, não consegue avançar para o novo de Deus, porque está preso no seu passado, não consegue romper áreas da sua família, na sua casa, nos seus negócios, seja porque existe culpa em relação ao passado, por brechas abertas, situações que nunca foram acertadas. Pastor Samuel compartilhou ontem, eu compartilhei com ele durante o dia. Nós perdemos nesses dias aqui, nessa semana, perdemos um dos nossos líderes. Teve um acidente. Terça-feira passada eu estava ministrando na nossa escola de teologia, a ECM, lá em Londrina. Tinha lá 50 alunos, e estava lá o Betinho. Ele leu uma das passagens bíblicas, fez perguntas, nos abraçamos. Isso foi na terça-feira à noite. De quarta para quinta, ele sofreu um acidente, teve traumatismo craniano, e na manhã de sexta-feira, esse irmão querido veio a falecer. Perdemos um guerreiro, perdemos um valente. Mas uma das coisas que nos chegaram aqui, pouquinho antes de acontecer esse acidente, o filho tinha brigado com o pai. O filho envolvido em situações difíceis lá em Londrina, com amizade, se afastando da igreja, e o pai tinha falado com ele, confrontado em amor. E esse menino resistiu ao seu pai, e no dia seguinte aconteceu o acidente. E o pastor Samuel estava aqui compartilhando ontem à noite, que nós não podemos perder as oportunidades de dizer o que nós precisamos dizer, de abraçar quem nós temos que abraçar, de acertar o que nós temos que acertar, mas pedir perdão para quem nós necessitamos pedir perdão, porque tem muita gente com brechas abertas no seu passado e não consegue romper hoje, porque tem sentimento de culpa. Deus quer nos livrar disso. Ou quem sabe o nosso passado foi tão bom, nós tivemos experiências tão lindas lá há 10 anos, há 20 anos atrás, que tem gente que vive de saudosismo. Naquela época que foi bom, quando a comunidade foi fundada, naquela época, há 30 anos atrás, como era maravilhoso aquele tempo. Foi maravilhoso, mas a nuvem caminhou, e hoje Deus quer realizar algo mais maravilhoso do que foi no início. A glória da última casa será muito maior que a da primeira. Não vivam do passado, não se apeguem ao passado, esqueçam que se foi. Provérbios capítulo 13, versículo 18 diz: porque deveras haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Deus tem reservado um bom futuro para cada um de nós nessa noite aqui. Em Isaías, no próximo versículo, ele diz: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, abram seus olhos. Essa palavrinha aqui, essas duas palavrinhas, coisa nova, é uma palavra só no hebraico, está ali, eu não vou nem tentar falar, não é? Essas duas palavras significam algo totalmente novo, algo fresco da parte de Deus. Quando Jesus foi questionado por Nicodemos sobre o novo nascimento, como é que alguém pode nascer de novo? Vai entrar de novo na barriga da sua mãe? Jesus começa a explicar: não se trata de algo natural. Ele diz que aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E aí Jesus diz: o vento sopra, você não sabe de onde ele vem, nem sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Existe um frescor de Deus, existe um vento do Espírito, amados, que está soprando nesses dias, e cabe a nós sermos sensíveis para ouvir a voz de Deus, e realmente perceber que existe alguma coisa nova que Ele quer fazer, um frescor da parte do Senhor. Quem pode dizer amém por isso? Nós encontramos diversos exemplos do nosso Deus intervindo sobre o caos, para fazer daquela situação uma coisa nova. Talvez o exemplo mais forte está em Gênesis. Diz que havia trevas sobre a face do abismo, não é? Havia o caos completo, e nesse ambiente de trevas, a palavra do Senhor diz que Deus se apresentou para dizer: haja luz. E a Bíblia diz que houve luz.
E aí diz lá no versículos 4 e 5, viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas, e chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E desde que Deus estabeleceu, amados, o dia e a noite, nós podemos entender que a cada novo dia, existem novas oportunidades de coisas novas acontecerem nas nossas vidas. Salmo capítulo 30, versículo 5, ao anoitecer vem o choro, mas a alegria, louvado seja o nome do Senhor, ela vem pela manhã. Eu sei que nós aqui, vocês têm experimentado isso na vida de vocês. Noites difíceis, mas para cada noite existe um novo dia que Deus tem preparado para o seu povo, onde coisas novas acontecem, novas oportunidades. Logo após o pecado nós enxergamos a mesma situação. Adão e Eva pecam, eles escolhem desobedecer, e a palavra de Deus nos mostra, meus queridos, que Deus se apresenta. Adão, onde estás? Foi Deus que tomou a iniciativa. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Foi Deus que veio ao encontro do homem. E assim como Deus chamou o nome de Adão, Deus está chamando o nome de cada um de nós nessa noite aqui. Onde é que você está? Eu quero voltar a ter comunhão com você. Queridos, diz que Adão e Eva tentaram encobrir a sua nudez com folhas de figueira que representavam a sua justiça, o seu jeito, a sua solução. Quem já percebeu que não dá para ajudar? A nossa ajuda às vezes atrapalha Deus. Mas Deus vai lá, Ele mata um animal inocente, um sangue é derramado, e com a pele deste animal, Deus vem e cobre a nudez de Adão e Eva. Esse animal morto representava profeticamente o Cordeiro de Deus, que um dia seria morto na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Deus nunca foi pego de surpresa. Os planos de Deus nunca podem ser frustrados. O diabo pensou que o plano de Deus tinha acabado quando o pecado entrou em Adão e Eva, mas a Bíblia diz, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na tua vida os planos de Deus não serão frustrados. Quem recebe essa palavra, diga amém em nome de Jesus. Sempre tem alguma coisa nova que Deus quer fazer, que Deus deseja realizar. Um pouco mais à frente, nos dias de Noé, mais uma vez, diz que a raça humana se corrompe, e a raça humana, o homem se corrompeu a tal ponto, amados, que nós sabemos dessa história. Deus decide começar de novo, Deus decide fazer uma coisa nova, usando a família de Noé. Ele coloca a família de Noé dentro de uma arca, e todo o restante da humanidade é aniquilado por aquele dilúvio. O que me chama a atenção é o que acontece logo depois. O primeiro ato de Noé, qual foi? Diz que quando a arca de Noé, assim, ficou ali naquele monte, as águas desceram, Noé sai da arca, e o seu primeiro ato, qual foi? Edificar um altar ao Senhor. Sacrificar alguns animais, alguns pássaros. E a palavra de Deus diz que essa fumaça subiu até a presença de Deus. E quando Deus aspira aquela fumaça, Deus responde, fazendo uma aliança com Noé. E Deus dá uma palavra para Noé, dizendo assim, enquanto durar a terra, Gênesis capítulo 8, versículo 22, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus estabelece as estações do ano. Deus diz, olha, em cada ano vai haver uma renovação, vai ter tempo de colher, e tempo de semear e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de se alegrar, tempo de lançar a semente na terra e tempo de fazer uma abundante colheita. Ciclos que terminam e começam novamente, novos começos em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até hoje, esse padrão de Deus permanece. Até hoje, esse padrão de Deus permanece. Na morte de Jesus, quando o Cordeiro de Deus está ali exposto na cruz do Calvário, amados, Satanás pensou que tivesse ganho. O apóstolo Paulo chega a dizer que Satanás tanto pensou que se ele soubesse o resultado, ele jamais teria crucificado o Senhor Jesus. Ele pensou que tinha vencido, mas no terceiro dia, uma coisa nova aconteceu. No terceiro dia, uma coisa nova aconteceu. A morte foi vencida pela vida. O poder da ressurreição entrou no corpo do Senhor Jesus. E uma coisa nova começou a acontecer. E se nós podemos, queridos, acreditar que Deus faz milagres hoje, é porque o poder da ressurreição está sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos crer que a cada dia uma coisa nova pode acontecer,
porque o poder da ressurreição está sobre nós, a sua igreja. Estava pregando alguns meses em Londrina, e eu usei essa frase, não é? Eu creio que cada vez que um milagre acontece, é como se esse milagre fosse uma declaração para Satanás: Satanás, Jesus Cristo te venceu lá na cruz do Calvário. Toda vez que um bebê, que uma vida é gerada, e um pai e uma mãe, não é, um avô, uma avó, pega uma criança no seu colo. Estou dizendo avô e avó porque agora nós estamos experimentando isso, não é? É maravilhoso, é muito bom ter filho, mas é maravilhoso ter neto, meus irmãos. E cada vez que nós pegamos uma criança no colo, essa criança representa um novo começo, representa uma coisa nova, representa todo um potencial. Pode ser um profeta, pode ser um apóstolo, pode ser um pastor que nós estamos segurando nas nossas mãos, que vai abalar a sua geração. Uma coisa nova começou a acontecer, e cada vez que a vida acontece dessa forma, essa vida, queridos, é uma declaração para Satanás: você foi vencido lá na cruz do Calvário. Cada vez que um milagre, cada vez que um casamento é restaurado, essa restauração, quem aqui foi restaurado? Quantos casamentos aqui foram restaurados? Você chegou aqui arrebentado e Deus restaurou o teu casamento. Levanta sua mão, levanta sua mão. Cada vez que um casamento como o seu é restaurado, essa restauração, amados, é uma declaração para Satanás: Satanás, você foi vencido na cruz do Calvário. Deus começou uma coisa nova. Cada vez que uma pessoa é liberta de um vício, cada vez que um jovem retorna para a igreja, para casa, cada vez que um filho pródigo, queridos, retorna para a casa do pai, esse retorno representa uma coisa nova que está acontecendo, e é uma declaração para Satanás: você foi vencido na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe que até diante da morte, Deus é glorificado, da morte de um filho de Deus. Eu estava recebendo a notícia, tivemos esse acidente com esse líder, e ontem à noite foi o culto que eles fizeram ali com a família, a igreja reunida, celebração. Apesar de toda a situação, houve uma celebração pela vida, pelo que aconteceu, porque a morte de um justo também significa o fim de um ciclo e uma coisa nova que começa a acontecer. Amém, queridos? Me lembro de uma situação que nós tivemos em Londrina alguns anos atrás, uma irmãzinha, ela estava com a gente desde a época da tenda, uma das primeiras pessoas que se converteram, a irmã Guiomar. Ela faleceu, uma senhora já de idade, tinha quase, acho que mais de 90 anos, uma das primeiras ovelhas dos meus pais. Me lembro no dia que essa irmã faleceu, a família reunida, os líderes mais antigos da igreja estavam ali, e nós cantamos aquelas canções da época da tenda, alguns hinos que essa irmã amava, e havia um ambiente, apesar da perda, da dor da família, havia muita paz, porque a presença de Deus estava ali. Mas logo do lado, tinha uma sala ao lado, onde tinha um jovem, uma família absolutamente desesperada, porque aquele jovem tinha se suicidado no mesmo dia, e os dois velórios estavam acontecendo ao mesmo tempo. Num lugar havia paz, apesar da perda, e no outro havia desespero. Nós fomos lá para ministrar a família daquele jovem. Mas até a morte de um homem e de uma mulher de Deus é um novo começo, é uma coisa nova. Até na morte de um justo, Satanás é envergonhado. Por quê, queridos? Porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Não é linda essa passagem? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A cada dia uma coisa nova acontece, a cada dia tem um presente de Deus para nós, a cada dia tem alguma coisa que Deus reservou para nós, amados. As suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Fala para o teu irmão assim, fala para o teu irmão: a provisão de Deus está sobre a tua vida, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Eu compartilhei de manhã algo que eu me lembrei. Alguns anos atrás, Deus permitiu que nós tivéssemos uma experiência fora do Brasil. Nossa família estava nos Estados Unidos, e enquanto nós estávamos lá, eu recebi uma notícia, tive que voltar para Londrina rapidamente. Uma situação na igreja, uma situação muito terrível, amado, que eu sabia que teria repercussões. E eu confesso a vocês, eu tive que voltar. Os pastores nos ligaram, o pastor Samuel sabe dessa situação,
eu voltei para casa, porque envolvia algumas famílias da igreja, e essa situação resultou num processo contra a igreja, que nós estamos, no final desse ano, nós vamos saudar completamente, e Deus tem feito milagres incríveis. Mas no momento em que aconteceu aquilo, eu estou voltando para casa, e eu consegui um irmão que nos abençoou, um pastor que é ligado a nós e que trabalha numa empresa aérea. Ele conseguiu uma passagem para mim, porque foi uma coisa muito emergente. Eu saí da cidade onde nós estávamos, eu fiz uma escala em Miami, para depois vir para São Paulo e depois para Londrina. E eu estou lá em Miami, esperando. Eu tinha que ficar algumas horas ali no aeroporto de Miami. Quem conhece o aeroporto, tem ali um vitral bem grande, não é? Ali na ala de embarque. Eu estou ali esperando, não é? Tem vindo de baixo até em cima. E eu estava ali sentado esperando, tinha comido alguma coisa, e de repente eu vejo um pardalzinho, um pardal, como nós temos aqui, voando de um lugar, voando para lá e voando para cá. De repente ele parava ali, e voava de novo, parava no outro lugar, e ficava olhando para baixo, e eu comecei a imaginar, eu estava ali numa luta no meu coração. Senhor, por que isso aconteceu com a gente? Por que o Senhor permitiu isso acontecer? Nós temos sido tão fiéis a Ti, abrindo meu coração, derramando meu coração. Como é que a gente vai fazer, Senhor? Porque eu já estava prevendo que alguma coisa poderia acontecer. E eu estou olhando esse passarinho, esse pardal, e eu comecei a pensar, coitadinho desse passarinho, né? Porque ele entrou por aqui, deve ter tido uma fresta que ele entrou por aqui, e ele vai morrer aqui dentro. Vai viver do quê? Não é? Não tem como sair, não consegue sair, já era. Estou olhando para o passarinho, de repente senta um rapaz do meu lado, aqui, algumas poltronas. Ele trouxe um sanduíche, um refrigerante, ele está comendo esse sanduíche, comendo, e tem essas migalhas caindo no chão. Ele terminou de comer, tinha umas migalhazinhas que caíram, ele levantou, jogou fora o restante, saiu para um outro lugar, e de repente, eu vejo essa sujeira no chão, essas migalhas, eu vejo esse pardal vindo, voando, e sentou aqui, e começou a comer dessas migalhas. Eu comecei a observar esse pardalzinho, falei, mas talvez ele não morra não é? E aí eu escuto uma voz, se eu cuido de um pardalzinho, se eu cuido de um passarinho como esse, eu não vou cuidar de você e da minha igreja? Essa igreja que você pastoreia pertence a mim. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estou no controle de todas as coisas. Descansa da minha presença. Meus irmãos, eu senti uma paz. Pode ser uma coisa simples. Eu sei que é uma história que talvez não tenha muito sentido para você, mas para mim fez todo sentido. Foi uma palavra rema no meu coração. Deus usou um passarinho, um pardalzinho, para dizer para mim, eu estou no controle de todas as coisas, e eu estou cuidando de vocês. Aquela paz entrou no meu coração. E eu retornei para Londrina, e eu posso testemunhar a vocês, que o nosso Deus tem sido fiel. A nossa igreja passou por uma situação difícil, o pastor Samuel sabe, mas um dia eu ainda vou voltar para cá, estou esperando ainda fechar esse ciclo, para contar alguns milagres que aconteceram, de como Deus tem provido, como Deus tem feito coisas tremendas e abundantes no nosso meio. O nosso Deus usa uma situação como essa para fazer uma coisa nova. E essa coisa nova também é uma declaração para Satanás. Você foi vencido lá na cruz do Calvário. Vamos voltar para Isaías, para o cumprimento, aliás, da profecia de Isaías. Como eu disse a vocês, Isaías profetizou sobre algo que aconteceria 200 anos depois. Agora, meus queridos, 200 anos depois, tem um senhor, um ancião chamado Daniel. Vocês se lembram da história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Esses rapazes foram trazidos de Jerusalém para o cativeiro, lembra disso? Na Babilônia. Jeremias, que era conterrâneo de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel devia ter por volta dos seus 15 anos de idade, 17 anos de idade, quando foi trazido com aquele povo, com os cativos, em Babilônia. E meus queridos, quando Daniel é trazido, eles recebem essa profecia de Jeremias,